Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, ambos da FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao ciclo Um Golpe de Estado faz 60 anos, revisitando 1964 em tempos de negacionismo historiográfico. As palestras têm por objetivo abordar o impacto que a interrupção da nossa democracia representou em diversas áreas da vida pública e intelectual do país, como a literatura, a cultura, o direito, a saúde, a historiografia, a ciência política, entre outras. Para isso, um conjunto de professores e pesquisadores qualificados aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada um dos temas aqui propostos. Hoje, teremos a honra de ouvir a palestra 1968 no Brasil, ditadura militar, resistência democrática e projetos insurrecionais, proferida pelo professor e pesquisador Muniz Gonçalves Ferreira, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Muniz Ferreira, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Muito boa tarde a todos, todas, todos. Sou eu que começo aqui por agradecer ao LID por esse convite tão honroso, por me conceder mais uma vez a oportunidade de participar do laboratório desse programa, que tem um dos nomes mais lindos aí do mundo acadêmico brasileiro, né? A palavra Lied, que em alemão significa canção. Então, é já um privilégio poder participar de uma atividade organizada por esse laboratório. Agradeço aí na pessoa do professor Vitor Lemos, né, do Luiz Montes, e parabenizo também pela escolha do tema a abordar nesse ano em que se registra o 60º aniversário daquele golpe civil-militar, cujas implicações, lamentavelmente, ainda hoje caracterizam muito fortemente a sociedade brasileira e com um ímpeto especial nesses nossos últimos anos, certo? Então, é muito importante, é muito pertinente que nós discutamos, que nós reflitamos, que nós debatamos a respeito do que foi aquele golpe, de como foi o seu desenrolar e das implicações que até hoje se manifestam na realidade brasileira, certo? Bom, eu vou tentar aqui, em um curto espaço de tempo, em poucas palavras, fazer uma apresentação a respeito do golpe de 64 e das diferentes formas de resistência ao regime ditatorial que foi instaurado na sequência desse golpe. Evidentemente que eu vou evitar aqui as discussões conceituais, que são tão importantes no âmbito da historiografia, a respeito da natureza do golpe, da natureza do regime, né? Eu parto aí de uma definição que conta com uma boa margem de consenso de que foi um golpe civil-militar, né? Mas quanto à natureza do regime, né? Já que existem várias conceituações possíveis e que são discutidas, né? Ditadura militar, ditadura civil-militar, ditadura empresarial-militar, ditadura burro-militar, vou, aí no limite, travar esse debate, vou utilizar apenas como referência o conceito de ditadura militar, sem, no entanto, travar aqui, repito, qualquer discussão terminológica a esse respeito, certo? Bom, vou começar então, vou pedir aqui a ajuda do Vitor Lemos para colocar aqui na tela um slide que eu trouxe, né, para ajudar a gente a fixar melhor esse contexto histórico e os elementos constitutivos aí desse processo. Pedir ao Vitor para voltar um slide anterior a esse. E aí a gente está no terceiro. Sim, isso aí é o nosso tema geral, 1968, no Brasil, ditadura militar brasileira, resistência democrática e projetos insurrecionais. É só uma breve explicação por que 1968, né? O golpe é em 1964, em 1968 a gente tem um recrudescimento, né, do regime ditatorial, autoritário, e é quando nós temos também uma intensificação dos processos e dos movimentos de luta contra esse regime, inclusive nas suas manifestações, digamos assim, mais incisivas, como foram as experiências de resistência armada.
Não que essa resistência armada tenha se iniciado em 68. As primeiras tentativas de resistir de armas na mão à ditadura que foi instalada pelo golpe de 64 foram registradas já em 1965, através lá da tentativa do general, do coronel Jefferson Cartim. Depois, em 66, nós tivemos a tentativa de organização de um movimento de resistência armada na Serra do Caparaó, mas é a partir de 1968, principalmente, que a gente vai ter um processo mais persistente, mais intenso e mais duradouro de resistência armada à ditadura, assim como também há uma resistência política, né, democrática, preponderantemente pacífica no sentido de não armada, né, não pacífica no sentido de passiva, né, também pode ser encontrada já no imediato pós-golpe, mas também de forma mais sistemática a partir aí dos primeiros anos após a instauração do regime. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar diz respeito à visão dos militares que os conduziu ao golpe de 64, né? Então, as suas inspirações político-ideológicas e também os elementos político-ideológicos que serviram como fator de legitimação da ditadura e, mais do que tudo, das práticas repressivas que foram utilizadas por aqueles que detiveram o poder a partir de 1964. Né? Então, o contexto no qual acontece o golpe de 1964 no Brasil é um contexto caracterizado pelo fenômeno da Guerra Fria, que, por sua vez, resultou da ruptura das alianças que se estabeleceram entre algumas potências ocidentais e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial para o enfrentamento daquele eixo, daquele bloco de estados nazifascistas, né? A Alemanha hitleriana, a Itália mussoliniana, o Japão militarista, certo? Então, aquela aliança que se constituiu no curso da guerra, ela vai colapsar no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, por motivos que, evidentemente, não posso explorar aqui, não posso aprofundar, certo? Então, essa aliança é substituída, primeiro, por uma divisão do mundo em áreas de influência, diferentes áreas de influência, e, posteriormente, por uma disputa, por uma competição, né, que muitas vezes assumirá o caráter de enfrentamento entre os dois principais blocos de estados que emergiram como os mais relevantes após o final da Segunda Guerra Mundial, né? Disputa essa que, como dizia, se manifesta em diferentes aspectos da realidade, exceto no aspecto militar, né? Não houve nenhum enfrentamento aberto, direto, entre a União Soviética e as potências imperialistas ocidentais, por isso, inclusive, utiliza-se essa expressão de Guerra Fria, que é uma expressão, né, construída e que também merece ser questionada, até porque, enquanto não tivesse ocorrido uma confrontação militar direta entre a União Soviética e as potências imperialistas ocidentais, diversos estados e diversos movimentos de libertação nacional em diferentes partes do mundo entraram em confrontação armada, apoiados aí por estados diferentes dos dois blocos, dos grandes blocos que protagonizavam aí as relações internacionais nesse pós-Segunda Guerra Mundial, certo? No nosso caso aqui, né, a América Latina, ela será vista pelos Estados Unidos como uma reserva estratégica, né, diga-se de passagem, visão essa que remonta lá ao século XIX, desde os primórdios da elaboração da doutrina Monroe, e agora, nesse novo arranjo internacional ao qual os Estados Unidos, pela primeira vez na história, emergiram como uma potência hegemônica no sistema internacional, né? Já que antes, ainda que os Estados Unidos fossem uma grande potência econômica, ele tinha uma posição muito secundária na distribuição do poder político internacional antes da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, nesse novo cenário internacional, a América Latina adquire uma importância e uma relevância ainda mais estratégica dentro da arquitetura do sistema internacional pensada em Washington, né? Pensada pelos policymakers estadunidenses. De modo a garantir
a segurança, entre aspas, da sua área de influência, né, no hemisfério ocidental, os Estados Unidos eles vão organizar vários sistemas de alianças, né? Um deles continua de pé até hoje, e hoje atuando com uma belicosidade inédita, que é a OTAN, certo? Mas também aqui na América Latina, os Estados Unidos procurarão criar uma política de alianças internacionais que vão ter no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que resulta da Conferência do Rio de Janeiro, que ocorre em 1948, né? E que cristaliza esse tratado no ano de 1949, certo? E como um instrumento que seria utilizado na construção e na preservação dessa aliança militar, né, uma aliança de cooperação militar, a gente vai ter a criação no ano de 1949, na zona do Canal do Panamá, da chamada Escola das Américas, que seria um centro de treinamento, de preparação, tanto do ponto de vista, digamos, profissional, mas, sobretudo, do ponto de vista político e ideológico, de toda uma oficialidade latino-americana para atuar nos termos dessa política de segurança hemisférica elaborada pelos Estados Unidos e colocada em prática pelos Estados Unidos. Um fator interessante é que, no momento em que é criada a Escola das Américas, no momento em que a oficialidade brasileira começa a frequentar os cursos da Escola das Américas, a gente vai ter o desenvolvimento de um processo que tem por objetivo a unificação ideológica da alta oficialidade brasileira e da criação de um pensamento único no seio das Forças Armadas brasileiras. Forças Armadas essas que se caracterizavam até a Segunda Guerra Mundial por um grande pluralismo de ideias, por um grande pluralismo ideológico, e isso se expressava, inclusive, em diferentes conflitos, em diferentes intervenções que elementos das Forças Armadas protagonizaram ao longo da primeira metade do século XX, desde os levantes tenentistas até a Revolução de 30, né, o levante da Aliança Nacional Libertadora de 1935 e outros mais, mas agora caminhava-se em direção a uma unificação político-ideológica. Essa unificação político-ideológica se faria tendo por base uma doutrina de segurança nacional, certo? E um paradigma de segurança e desenvolvimento, ou seja, a atribuição principal das forças militares dos países do continente americano seria garantir a segurança, né, político-social, de modo a garantir também o seu desenvolvimento econômico através de uma política de aliança, uma política de interação econômica intensa com os Estados Unidos. Evidentemente que isso no texto, né, dessa doutrina, o que se tratava era garantir uma política de subordinação econômica desses países, dessas sociedades, dessas economias, ao comando da grande potência estadunidense, que emergiu da Segunda Guerra Mundial com um poder aí inquestionável, certo? Nessa política de alianças, os exércitos latino-americanos, eles eram, digamos assim, reduzidos à condição de forças de defesa dos seus próprios territórios contra ameaças de desestabilização ou de subversão interna, né? Nessa nova atmosfera, desse novo cenário de bipolaridade internacional e de risco de uma guerra termonuclear, né, uma situação na qual uma nova guerra mundial adquiriria o caráter de uma guerra atômica, os países latino-americanos, nomeadamente o Brasil, que não possuíam esse poderio bélico, não possuíam acesso a essa tecnologia nuclear, evidentemente que teriam uma outra função nesse eventual enfrentamento, e essa função seria a de garantir a ordem interna contra aquilo que era definido como sendo um inimigo interno. Quem era o inimigo interno? Eram todas as forças que fossem vistas e reconhecidas como fatores potenciais ou reais de desestabilização político-social ou fator de subversão, como eles diziam, do status quo político-social. Essa preocupação em garantir a ordem interna, a segurança interna desses países, ela foi agravada com o advento da Revolução Cubana em 1959, certo? Então, a Revolução Cubana de 1959 não só acentuou ainda mais as preocupações, né, que a potência hegemônica e as classes dirigentes associadas a ela, de alguma maneira, passaram a ter com a segurança interna,
das suas sociedades, como também passaram a se interessar cada vez mais por processos, por formas de ação contra-insurgente. Então, teorias de contra-insurgência, doutrinas de contra-insurgência e também métodos de atuação militar voltadas para a repressão de movimentos insurrecionais passaram a ocupar um lugar muito importante no pensamento dessas cúpulas militares, da oficialidade militar dos países aqui latino-americanos. Dentre essas concepções, dentre essas doutrinas militares, uma que vai adquirir uma importância muito grande vai ser a doutrina da guerra revolucionária. E é importante chamar a atenção para o fato de que esse conceito de guerra revolucionária ele foi disputado ao longo do período que a gente vai examinar aqui, né, ao longo das décadas de 60 e 70, porque o conceito de guerra revolucionária pensada pelas cúpulas militares possuía um conteúdo diferente do conceito de guerra revolucionária pensado, por exemplo, pelas esquerdas revolucionárias latino-americanas. Para os militares, a guerra revolucionária era uma forma peculiar de guerra irregular, colocada em prática por uma força subversiva que atuava sob inspiração e, inclusive, apoio da União Soviética, né, do comunismo internacional, como eles diziam, e que tinha o objetivo de provocar a subversão da ordem econômico-social interna, dos tempos que eu já mencionei anteriormente, através de uma série de ações políticas, psicossociais, como eles diziam, e até militares, certo? Então, os movimentos reivindicatórios dos trabalhadores urbanos, a organização de ligas camponesas, a mobilização das populações rurais, o movimento estudantil, todas essas movimentações eram percebidas como sendo elementos constitutivos de uma guerra revolucionária subversiva que era colocada em prática no interior dessas sociedades. Sendo essas ações, na verdade, aspectos de uma guerra revolucionária subversiva, ela deveria ser combatida enquanto tal, através de recursos militares, de meios militares, certo? Então, é isso que vai deixar essas cúpulas militares muito à vontade para realizarem, por exemplo, os golpes de Estado, certo? Para praticarem a repressão violenta e uma repressão utilizando as forças armadas contra a população civil, certo? Né? Vai também legitimar até mesmo as conexões entre diferentes forças militares do continente, criando uma espécie de uma internacional da repressão ao longo das décadas de 70 e 80 para combater essas ações tidas como subversivas, certo? Então, essas concepções elas vão ser apropriadas pelas lideranças militares em todo o Cone Sul e com especial zelo aqui no caso do nosso país. Pode passar, Vitor, por gentileza. Digamos, esse patrimônio comum de ideias, nós tínhamos no interior das Forças Armadas Brasileiras diferentes correntes que se posicionavam de forma um pouco com algumas nuances de diferença em relação a esse pensamento, certo? Então, o principal centro de formação profissional e política da oficialidade militar brasileira era a Escola Superior de Guerra. Então, nós tínhamos, no âmbito da Escola Superior de Guerra, duas vertentes principais. Uma que fica conhecida como Sorbonne, que é uma vertente, digamos assim, com um caráter um pouco mais liberal, né? Eles se apegavam muito à ideia da segurança e desenvolvimento criadas a partir, né, do controle social interno, como já foi dito, e de uma política econômica de interdependência ativa para com os Estados Unidos. Tinha uma preocupação muito grande com o inimigo interno, mas tinha um componente muito peculiar no seu pensamento, que era o fato de que eles entendiam que a sua intervenção no sentido de garantir a estabilidade política, no sentido de conter as ameaças criadas pelo inimigo interno, deveriam ter um caráter pontual, deveriam ter um caráter transitório, deveriam acontecer em situações limites, até que essa ameaça fosse derrotada, eliminada, e então se poderia devolver o poder para as elites civis confiáveis, isso, evidentemente, depois da realização de uma certa profilaxia, entre aspas, na política e na sociedade, afastando aí,
né, os setores subversivos, mais perigosos, né, os comunistas, né, particularmente. Havia uma outra corrente também muito importante, muito influente, que ficou conhecida como a linha dura. Essa tinha um pensamento mais orgânico, ela concebia as Forças Armadas como estando dotadas de uma missão providencial, e uma missão providencial que decorria, sobretudo, do fato de que as elites civis haviam se mostrado não confiáveis na sociedade brasileira. Elas haviam fracassado devido às suas tendências inevitavelmente corruptas e demagógicas, certo? Então, como as elites políticas manifestavam de forma muito forte essas tendências, era necessário, então, que a corporação militar desempenhasse o seu papel, né, de ser um elemento fundamental na condução dos destinos do país em direção a esse desenvolvimento com segurança. Até 64 existia também nas Forças Armadas um nacionalismo militar que tinha uma tendência mais à esquerda, que tinha uma orientação anti-imperialista, desenvolvimentista, social-progressista, né, se incluíam normalmente nessa tendência aqueles militares legalistas, né, aqueles militares que, até certo ponto, eram também influenciados, né, pela esquerda brasileira, nomeadamente pelo Partido Comunista Brasileiro, e tínhamos uma tendência de direita, de um nacionalismo militar de extrema-direita, que era caracterizado pela manifestação de tendências expansionistas, fortemente conservadoras, corporativas e até fascistizantes, cujo grande expoente, por exemplo, depois do golpe de 64, foi lá o general Albuquerque Lima, que durante um certo tempo ocupou a presidência da SUDENE, mas eu não tenho como aprofundar isso agora. O pessoal Vitor que passe. Bom, a principal força da esquerda brasileira antes do golpe de 64 era o Partido Comunista Brasileiro, esse partido criado em 1922, que protagonizara, por exemplo, tiveram um papel muito importante naquele levante da Aliança Nacional Libertadora de 1935, e que, a partir de 1958, passava por um processo de redefinição da sua orientação política, né, que fora consignado na Declaração de Março de 1958, que era uma orientação política que fazia uma crítica de determinadas formulações, determinados movimentos insurrecionais com os quais o partido se comprometera em épocas anteriores, fazia uma profissão, digamos assim, muito enfática em prol das transformações, da realização de transformações políticas, econômicas e sociais na sociedade brasileira através dos processos democráticos, né? Colocava numa posição de grande subalternidade o recurso, por exemplo, a métodos de enfrentamento armado, certo? A partir do ano de 1962, o partido passa a apoiar a política de reformas de base do governo João Goulart, certo? E nessa condição, no exercício, no desempenho dessa orientação política que esse partido, que, repito, era a força mais influente da esquerda brasileira, com uma presença significativa junto à liderança sindical, junto ao movimento estudantil, né, até em certas áreas do movimento camponês, embora em menor escala, certo? E que vai ser muito fortemente atingido pelo golpe de 1964. Atingido tanto do ponto de vista da repressão que se abate sobre ele, certo? E da desorganização de suas estruturas como resultado da repressão, como também atingido no sentido de que, inclusive, uma boa parte de sua direção, o golpe de 64 havia evidenciado um desacerto na sua orientação política e, particularmente, nessa orientação que havia sido elaborada a partir da Declaração de Março de 1958. Vitor, por favor. Como resultado do golpe de 64, como já disse, né, os comunistas vão ser muito atingidos, e vai se travar também um forte debate interno nas fileiras do PCB a respeito da forma mais adequada de travar a luta de resistência à ditadura
que se estabeleceram pelo golpe de 1964. Como resultado desse debate, o partido vai conhecer uma série de dissidências essas que levarão à formação de organizações políticas que terão um papel muito importante na resistência armada contra a ditadura, certo? Isso porque o PCB, nos debates que ocorrem no seu interior, no período que vai de 1965 a 1967, e no seu congresso, no seu 6º congresso, realizado em dezembro de 1967, opta por uma linha política de resistência ao golpe de 64 através de uma combinação de apoio, de participação em todas as lutas de massas, né, que fossem possíveis de serem organizadas naquelas condições, né, sejam as lutas travadas pelos trabalhadores, tanto na busca da reconquista dos seus sindicatos, quanto na resistência no interior das fábricas, nas suas organizações para o local de trabalho, nos seus comitês de prevenção de acidentes de trabalho, enfim, em todos os espaços existentes, né, através também do apoio e da participação na luta dos estudantes em defesa da universidade, que vai sofrer ataques muito violentos da ditadura, que vai colocar em prática uma contra-reforma universitária com base nos acordos realizados com o governo dos Estados Unidos, os famosos acordos MEC e USAID, né? Apoio também à resistência dos estudantes secundaristas, enfim, né? A política do PCB vai preconizar uma resistência à ditadura que pudesse combinar as mobilizações de massas com a atuação das forças de oposição no terreno parlamentar. Em outras palavras, né, tentar aproveitar todas as formas de luta existentes na sociedade brasileira que fossem capazes de mobilizar importantes setores na sociedade civil e na sociedade política. Excluir, em primeira instância, a resistência armada por entender que a resistência armada era, na tradição revolucionária, a forma mais elevada de luta e que só poderia ser travada de forma bem-sucedida em condições de uma correlação de forças que fosse favorável. E o PCB entendia que, com o golpe de 64, as forças democráticas populares elas haviam sofrido um sério revés, uma forte desorganização, e, portanto, se encontravam com suas forças muito reduzidas, além do fato de que, sendo a ditadura uma ditadura militar, né, ou tendo no seu núcleo duro os militares golpistas que derrubaram o governo de João Goulart, né, o campo do tratamento militar era aquele campo no qual eles se sentiam mais à vontade, ao passo que o terreno da luta democrática era aquele no qual eles se mostravam mais eficientes. Então, o PCB ele vai, no seu 6º Congresso, consagrar uma política de resistência civil à ditadura militar, né? E uma série de setores que, anteriormente, no seu interior, passaram a preconizar a resistência armada, muitos deles, inclusive, sob forte influência da Revolução Cubana de 1959, vão sair do PCB e vão formar organizações que vão combinar, digamos assim, um programa de luta contra a ditadura militar com um programa também de tentativa de aceleração e aprofundamento do processo revolucionário brasileiro. No entanto, duas coisas precisam ser ditas aí. A primeira delas é de que não só o PCB sofreu o impacto do golpe de 64 e sofreu dissidências. Todas as principais organizações que existiam antes do golpe de 64 foram igualmente atingidas, né, por esse golpe e também viveram cisões e dissidências que levaram à formação de outras organizações. Então, eu vou me referir aqui, para além do PCB, a outras 3 das principais organizações que existiam anteriormente na esquerda brasileira e também foram fortemente impactadas, né? A primeira delas, eu vou mencionar aqui, é o PCdoB, né, que é uma dissidência do PCB que surge tendo como principais expoentes justamente aqueles dirigentes e militantes que rejeitaram a Declaração de Março de 1958, certo? Então, eles rompem, já no 5º Congresso de 1960, e em 1962 eles constituem essa organização que vai, desde do momento do seu aparecimento, rejeitar também
uma formulação desenvolvida no âmbito do movimento comunista internacional que enunciava a possibilidade de uma transição pacífica ao socialismo ou de realização pacífica das tarefas revolucionárias em várias partes do mundo, inclusive o 5º Congresso do PCB, ele adota essa perspectiva. Então, esses dissidentes vão adotar desde o começo, ali em 1962, uma rejeição dessa orientação, né? Vão resgatar a ideia da ação armada insurrecional como um caminho privilegiado para a Revolução Brasileira, e no contexto da resistência à ditadura, eles vão, inclusive, encaminhar uma resistência armada à ditadura, que será a Guerrilha do Araguaia, lá no sul do Pará, entre os anos de 1972 e 1974. Mas que o PCdoB, antes disso, vai sofrer 2 cisões nos anos de 1966 e 1967. Uma delas vai acontecer no Nordeste brasileiro e vai levar à formação do chamado Partido Comunista Revolucionário, o PCR, né, cujo núcleo principal se encontra na cidade de Recife, em Pernambuco, e aqui no Sul-Sudeste, uma outra dissidência vai levar à formação de uma organização que vai adotar como nome Partido Comunista do Brasil, Ala Vermelha, PCdoB-AV, né, que vai protagonizar organizações armadas, né, o seu setor militar, aqui no final dos anos 60, no começo dos anos 70. O mais importante deles vai ser a execução de um industrial chamado Henning Boylinsen, que vai ser realizado por um grupo que, já tendo rompido com o PCdoB-AV, vai constituir, ali em 69, uma organização chamada Movimento Revolucionário Tiradentes. Tá? A outra organização importante é a Ação Popular, que é, no Brasil, a expressão organizativa da esquerda católica, que ganha força em certas partes do mundo, do terceiro mundo, e particularmente da América Latina, a partir do final dos anos 50 e do começo dos anos 60, sob várias influências internacionais, desde a influência dos chamados padres operários franceses, até a influência do Concílio Vaticano II, que ocorre entre 63 e 65, e já lança alguns elementos que seriam posteriormente aprofundados naquilo que ficou conhecido como teologia da libertação. A Ação Popular, ela se constitui no ano de 1963, já preconizando uma transformação socialista para a sociedade brasileira, muito influenciada no primeiro momento pela Revolução Cubana, e posteriormente, em 1968, né, a organização ela passa por um processo de revisão da sua formulação política e passa a ter como grande referência a Revolução Chinesa, a liderança chinesa, né? Então vai incorporar de uma maneira peculiar também as formulações do maoísmo daquele período. Vai aderir à ideia da Guerra Popular Prolongada, no entanto, não colocará em prática, de fato, essa orientação. Outra importante organização que existia na esquerda brasileira antes do golpe de 64 e que também sofrerá o impacto do golpe de 64 e passará por um processo de cisão, será a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, conhecida como POLOP, uma organização que surge da confluência de diferentes grupos políticos, né, grupos, por exemplo, anteriormente organizados na juventude do Partido Trabalhista Brasileiro, outro grupo anteriormente ligado ao Partido Socialista Brasileiro, né, um outro setor que provém de organizações trotskistas que haviam existido anteriormente, com o Partido Socialista Revolucionário na década de 30 e o Partido Operário Leninista, né, o Partido Operário Revolucionário, POR, né, do começo dos anos 60, vai ser uma organização que vai se colocar à esquerda do PCB, certo? Mas também rejeitará, por exemplo, a defesa que o PCdoB fazia naquela altura, tanto do legado de Stalin, né, quanto, por exemplo, do momento em que o PCdoB se aproxima também das teses da Guerra Popular Prolongada, enunciadas lá pela liderança chinesa, né? Então, a POLOP, ela adota uma linha revolucionária que, em parte, se aproxima de outros movimentos revolucionários que surgiram na mesma época em outras partes do terceiro mundo, particularmente na América Latina, como foi o caso do MIR chileno e do MIR peruano, né? Ambos partidos com esse mesmo nome de movimento de esquerda revolucionária, movimento de esquerda revolucionária, nos dois países. Então, define uma política de trabalho junto à classe operária, junto aos estudantes, e de tentativa de organização de ações insurrecionais. A POLOP também é atingida, né, pelo
pelo golpe de 64, tanto do ponto de vista material, né, da repressão, mas também do ponto de vista político, na medida em que também, no âmbito dessa organização, se começa a questionar a linha política seguida até então. Isso vai levar à formação de duas dissidências, uma que tem seu centro no estado de Minas Gerais, que leva à formação daquilo que vai ficar conhecido como Comando ou Comando de Libertação Nacional. Até hoje não existe muito consenso se era do singular ou do plural a denominação dessa organização. E uma outra cisão que vai acontecer, principalmente aqui no Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, que vai formar uma organização chamada Vanguarda Popular Revolucionária, ou VPR. Num determinado momento, setores dessas duas organizações se unificarão e formarão uma outra organização chamada VAPalmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, sendo que um pequeno grupo não concordará com essa fusão e restaurará a VPR, né? Esse grupo que não aceita essa fusão, ela tem como um de seus principais expoentes o ex-capitão do Exército Brasileiro, Carlos Lamarca, né, que será uma figura também que desempenhará um papel muito importante nesse processo. E, ainda para terminar esse desenho aí das organizações que se constituem no processo do enfrentamento à ditadura, é preciso mencionar os militares dissidentes, né, que são aqueles que vão se levantar primeiro. Por quê? Porque foram os militares que primeiro foram atingidos através das cassações, já no primeiro ato institucional. Se não me engano, cerca de 700 militares foram cassados, e muitos deles vão reagir à ditadura e resistir à ditadura fazendo aquilo que é a especialidade dos militares, ou seja, a tentativa de organização de resistência armada. Então, a gente vai ter nessa condição o coronel Jefferson Cardim, né, lá no Rio Grande do Sul. A gente vai ter o MNR, que vai tentar organizar essa guerrilha do Caparó, a qual eu me referi, e outros grupos que vão atuar, em alguns momentos, em aliança com as organizações armadas de esquerda, né, e reivindicação revolucionária no enfrentamento da ditadura, como foi o caso do MAR, né, como foi o caso da ARAN, né, Resistência Armada Nacionalista, como é o caso da RES, da Resistência Democrática, né, liderada pelo Bapuri, e outras organizações. Passe, por favor. O tempo é curto. Pode passar, por favor. Então, eu vou aqui fechar essa exposição colocando aqui as estratégias, o que diferenciava essas organizações, né? Porque todas elas não se, é muito comum, né? Principalmente quando a gente está dando aula e falando sobre isso, os alunos perguntam, mas professor, por que existiam tantas organizações, por que tanta fragmentação, por que todo mundo não se unificou, por que não formaram uma organização só? Então, assim, muito brevemente, eu vou tentar mencionar aqui quais eram as principais diferenças, né, de perspectiva, as divergências fundamentais que existiam entre esses diferentes grupos. A primeira ordem de divergências tem a ver com as estratégias que eram adotadas, né? Então, por exemplo, algumas organizações entendiam que a Revolução Brasileira, porque, repito, essas organizações elas combinavam a luta para acabar com a ditadura com a luta para fazer a Revolução Brasileira, diferentemente do PCB, que entendia que o que estava na ordem do dia era acabar com a ditadura, né? Que a possibilidade de uma ulterior Revolução Brasileira teria a ver com o acúmulo de forças, com o protagonismo da classe operária e seus aliados no processo de derrubada da ditadura, ou de derrota política da ditadura. Quem falava de derrubada eram essas organizações à esquerda do PCB, certo? Então, do ponto de vista da estratégia, né, algumas organizações defendiam que a Revolução Brasileira que se buscava alcançar na sequência da derrubada da ditadura, ou da derrota política da ditadura, possui um caráter nacional e democrático, né? Caráter nacional e democrático, por entenderem que a contradição principal existente da sociedade brasileira não era entre o capital e o trabalho, mas sim entre o imperialismo e a nação, certo? Que era preciso resolver primeiro essa contradição, antes de resolver a contradição entre o capital e o trabalho. Portanto, a Revolução Brasileira teria um caráter nacional e democrático. O PCB, que, né, repito, né, discordava da forma do encaminhamento da luta contra a ditadura das demais organizações, ele tinha essa estratégia nacional-democrática desde a década de 30, mas também o PCdoB, a sua dissidência, manteve essa estratégia, assim como também a Ação Popular, entre 1968 e 1973, quando boa parte da AP ingressa no PCdoB, defendeu essa estratégia. Depois de 1973, né, a AP
que sobrevive, muda essa estratégia, adota uma estratégia socialista, mas isso é um outro assunto, certo? Algumas organizações, sobretudo aquelas que foram muito diretamente influenciadas pela Revolução Cubana, adotam a estratégia socialista, né? Então, por que isso? Porque a Revolução Cubana, ela assume imediatamente um caráter socialista, né? Ela triunfa em 59, 1959, 61, ela já assume um caráter socialista, então isso foi uma sinalização, né, para esses setores de que a transição socialista estava na ordem do dia também na América Latina. Além do fato de que os grandes teóricos da estratégia do foco guerrilheiro que é adotado por essas organizações, que é o Régis Debray, ele vai, né, na sua obra Revolução na Revolução, dizer que a Revolução Cubana havia demonstrado que, na América Latina, né, o horizonte revolucionário era um horizonte socialista, certo? Então, quem foi que adotou essa estratégia? As dissidências do PCB, né, que iriam levar a formação do MR8, na verdade, 2 MR8, porque surgiram, né, 2. Na verdade, um deles não se designou dessa forma, foi a repressão que colocou essa designação, por causa do nome da publicação, né, que era 8 de outubro, mas que foi um grupo ligado à dissidência comunista do Estado do Rio de Janeiro, do antigo Estado do Rio de Janeiro, né, que tinha no seu principal núcleo os estudantes da então Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é hoje a Universidade Federal Fluminense, né, esse é o primeiro MR8. O segundo é o MR8 da dissidência da Guanabara, né, esses sim, os estudantes universitários da cidade do Rio de Janeiro, né, que após a liquidação daquele primeiro, né, recuperarão o nome como forma de desmoralização da ditadura, certo? As dissidências da POLOP, tanto as duas VPRs, quanto a Vapalmales e uma terceira dissidência da POLOP, que foi formada por aqueles que não foram nem por Colina e nem por VPR, e que se fundiram com uma dissidência secundarista do PCB do Rio Grande do Sul, formaram um partido chamado POC, Partido Operário Comunista, que depois irá ter uma tendência forte ao trotskismo, também defendiam a tese de que a estratégia, o caráter da Revolução Brasileira seria um caráter socialista. E havia uma estratégia popular revolucionária que se inspirava principalmente em parte da Revolução Cubana, mas também um pouco na Revolução Argelina e, em certos aspectos, também na Revolução Vietnamita, que tinha a LN e o PCBR como seus principais expoentes, adotam essa estratégia. Vitor, por favor. Bom, e outro fator de diferenciação fundamental eram os tipos de organização, né? Ou seja, que tipo de organização se entendia como sendo a organização mais eficaz, mais eficiente para o desenvolvimento dessa luta de enfrentamento à ditadura militar. Então, algumas organizações adotaram a forma partido de organização, aquela que tinha no PCB a sua principal referência desde 1922. Né? Então, o PCdoB mantém a forma partido, o PCBR, né, uma das dissidências do PCB de 67 e 68, adota também a forma partido, assim como o PCR, né, dissidência do PCdoB, mantém a forma partido, e o PCdoB ala vermelha, além do POC, né? Sendo que o PCB era um partido leninista de corte clássico, e esses demais partidos, todos os outros, com exceção do POC, eles pretendiam ser partidos que dirigiriam um braço armado, uma organização armada, né? E outras organizações adotaram a forma de uma organização político-militar, ou seja, uma organização que reunia no seu seio ambas as funções, tanto a função de uma organização política quanto de uma organização militar. Então, esse foi o caso da ALN, do Galo de Marighella, esse foi o caso do MR8, esse caso foi o caso da VPR, do Tasso Lamarca, esse foi o caso da Vapalmales. Pode passar, Vitor. Bom, e aí, de novo, as formas de resistência, né? Só para sintetizar aquilo que eu já falei anteriormente, então a gente vai ter, né, a política de resistência democrática, que buscava combinar a luta nos espaços institucionais existentes, como parlamento, sindicato, movimento estudantil, com organização e mobilização de massas, e que tinha como objetivo fundamental a formação e ampliação de uma frente democrática antiditatorial que fosse capaz de derrotar a ditadura, não de derrubá-la, através principalmente do seu isolamento político.
era essa, essencialmente, a orientação seguida pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro. Certo? Um outro método de luta era o da resistência armada através do desenvolvimento da guerra popular prolongada, certo? Essa foi a forma de luta adotada por aquelas organizações que, naquela ocasião, naquela época, sofriam a influência direta do maoísmo e que se referenciavam na Revolução Chinesa, onde o Partido Comunista Chinês, liderando, dirigindo o Exército Popular de Libertação, né, travou uma guerra prolongada, primeiro contra o invasor japonês, depois contra as forças do Kuomintang, que culminou com o triunfo do processo, né, dessa guerra popular prolongada. Então, essa era a referência das organizações maoístas, nomeadamente do PCdoB. O PCR, a ala vermelha, tinha uma orientação mais pró-foquista, e a APL, Ação Popular Marxista-Leninista. E, por fim, nós tínhamos esse método de luta, que era a resistência armada, baseada na teoria e na prática do foco guerrilheiro insurrecional, que foi adotada por aquelas organizações que eu mencionei anteriormente, que surgiram como resultado de decisões do PCB e da POLOP, né, como a ELN, como o MR8, como a VPR, como a Palmares, como o PCBR, né, que adotaram essa forma de luta. Portanto, né, você tinha aí toda uma ampla variedade, tanto de opções distintas por estratégias de ação revolucionária, quanto também pelo método de luta a ser adotado e pela forma organizativa também que seria adotado. Pode passar, Vitor, por favor. Bom, e para terminar, a gente tem o fato de que a partir dos anos 1974 e 1975, a maioria das organizações que praticaram a resistência armada nos anos de 1968 a 1972 passa a preconizar e a praticar uma combinação de formas de luta que inclui o apoio à oposição parlamentar, o aproveitamento dos espaços institucionais existentes e a acumulação de forças visando uma eventual insurreição armada de massas. Estou me referindo ao seguinte: aquelas organizações que fizeram a luta armada e que sobreviveram à repressão, já que várias delas foram extintas pela ação repressiva ditatorial, né, nomeadamente a VPR, a Palmares, né, Rede, NRT, né, várias outras. Aquelas que conseguiram sobreviver, como o MR8, como o PCBR, como o próprio PCdoB, a partir dos anos 74, 75, passa a adotar uma forma de resistência à ditadura bastante parecida na sua essência com aquela que foi preconizada pelo PCB já desde lá de 1967, no seu 6º Congresso, ainda que algumas delas mantivessem, num certo horizonte, a possibilidade de, através dessa forma de luta, acumular forças para uma posterior retomada das ações armadas, da luta armada revolucionária, certo? Então, é basicamente isso que eu queria expor. Eu coloquei aí a capa desse livro, que é uma das principais obras de referência sobre o período, sobre a atuação dessas forças políticas, e creio que um dos primeiros trabalhos acadêmicos, juntamente com a tese de doutorado do Daniel Aron Reis Filho, defendido na USP lá em 1991-92, que é a Revolução Faltou, enquanto, né, esse trabalho aí do professor Marcelo Ridente, né, que é o Fantasma da Revolução Brasileira, né, que foi aí a segunda tese de doutorado, no caso aí de mestrado, nós dizendo que enfocou essas lutas de resistência à ditadura. Então, assim, de forma muito sucinta, e tendo que correr para poder trazer todos esses elementos, era isso que eu queria expor para vocês, e me coloco à disposição aí para as perguntas e comentários que vocês queiram fazer a partir de agora. Bom, muito obrigado, Muniz, pela sua belíssima apresentação, muito completa, muito esclarecedora, muito bem organizada. Coloquei aqui no chat aqui algumas perguntas. Aqui, bom, professor Elcio Cornelsen, parabéns pela apresentação. Tem aqui os comentários. Muniz, eu queria fazer uma pergunta, baseado no título da sua palestra, né?
né, que fica muito claro, né, que diz aqui, ditadura militar, resistência democrática e projetos insurrecionais. Nós sabemos que a resistência pela via armada foi combatida e desativada, né, mas houve, pelo que eu percebi na sua apresentação, uma riqueza de variantes de formas de resistência democrática, ou seja, como você coloca na sua apresentação, houve apoio à oposição parlamentar, né? Houve formas de organização na igreja, por exemplo, a partir da teologia da libertação, quer dizer, houve formas, pelo que eu percebi, formas de resistência que, digamos, em um regime democrático tem possibilidades ou chances de subsistir ainda ou permanecer como forma de resistência. Nós procede o que estou perguntando, ou seja, posteriormente, hoje, você enxerga alguma dessas estratégias ainda sendo utilizadas hoje em dia pela esquerda? Vitor, eu diria que hoje as circunstâncias são muito diferentes, né? O contexto histórico é muito diferente, a gente não está em face de uma ditadura, né, como aquela que vigorou naqueles anos, então a prioridade de todas as organizações, não obstante um horizonte de longo prazo, era enfrentar e acabar com aquela ditadura, fosse pela via da sua derrota política, como o PCB preconizava, colocava em prática, fosse pela via da sua derrubada revolucionária, certo? Então, esse elemento nós não temos hoje. Mas tem um outro elemento que é muito importante você fazer essa pergunta, e que a gente precisa refletir também, é que também os projetos de ruptura revolucionária, eles praticamente desapareceram da esquerda brasileira, com exceção de algumas organizações que continuam ainda defendendo, né, essa proposta, se colocando nessa perspectiva, mas, digamos assim, os setores os expoentes mais visíveis hoje da esquerda brasileira, os setores até hegemônicos no campo da esquerda brasileira, eles prescindiram completamente de qualquer perspectiva de ruptura revolucionária. E pior do que isso, Vitor, se a gente pegar os documentos, os textos, os programas dessas organizações de 1968 até os dias de hoje, é claro que poucas organizações daquele tempo sobreviveram até os dias de hoje, mas se a gente pegar, por exemplo, de algumas delas, e eu não estou querendo fazer aqui nenhum ataque desleal, né? Mas se a gente pegar um programa de sabe, eu não vou nem mencionar o nome para não parecer que eu estou querendo criar aqui uma polêmica com algumas organizações, mas pegue aquelas que existem hoje, que existiram naquela época. Ou peguemos o posicionamento de lideranças que tiveram um papel naquele período e que continuam ativos hoje na política brasileira. Compare o que eles defendiam em 68 com o que eles defendem hoje. Né? O que a gente tem é um rebaixamento espetacular dos programas, um rebaixamento espetacular, né, das propostas. Né? Então, se antes predominava na esquerda brasileira a luta pela ruptura revolucionária, fosse pela via que fosse com a estratégia que fosse, da forma de organização que fosse, o método de luta que fosse, certo? Hoje, a esquerda mais visível, mais representativa, e particularmente aquela que está mais próxima do Estado, do poder político, aquela que o exerce, hoje, a sua agenda é, sei lá, evitar o retrocesso. Evitar que fique ainda pior. Né? Evitar que voltemos no tempo. Né? Nós não temos mais propostas de superação, de avanço, de ruptura, de transformação, a não ser por parte dos setores muito minoritários dentro da esquerda brasileira hoje. Eu vou aqui evitar, né, citar para não parecer que a gente está querendo transformar isso aqui num debate de organizações, mas quem me conhece, sabe das minhas vinculações, sabe bem, né, a partir de que posição que eu estou falando. Né? Eu também tenho aí, detesto essa expressão, mas vamos dizer, tem também um lugar de fala nesse debate aí. Né? Falo a partir de um local, mas acho que também como historiador e todos nós aqui, como estudantes da história, se nós nos debruçarmos sobre os documentos, sobre os registros, sobre as fontes, nós veremos que o que caracteriza a trajetória da esquerda brasileira, de 68, para usar essa data de referência, né, que foi está no título dessa exposição,
até 2024, o que a gente vê é um passo atrás e outro também. O que a gente vê é um rebaixamento sistemático das propostas, dos programas e dos objetivos. E acho que é importante a gente refletir a esse respeito. Claro, sim, sim, não? Excelente, sim, claro, sim, não temos que pensar. E bom, e uma última pergunta, Muniz, ou seja, recuperando o gancho de, claro, não apenas da proposta do curso, mas das suas últimas palavras. Você, como historiador, ou seja, do campo da historiografia, porque é sua área, como você vê a disputa pela interpretação desse período, dessas associações, dessas organizações? Porque você teve o cuidado de apresentar, inclusive, obras, livros, né? Tinha a capa do André Dreyfus, né? Você usou do Dreyfus, fechou com Marcelo Ridente. Então, como você vê a interpretação sobre esse período e sobre o objeto que você hoje nos apresentou? Eu vejo como existe um debate historiográfico muito intenso, existe uma pluralidade de interpretações. Desde interpretações, bom, uma pluralidade de interpretações, porque interpretações que provêm de diferentes perspectivas políticas, né? O historiador também possui aí sua perspectiva, suas preferências, suas identificações. Então, isso a gente tem historiadores que têm, digamos, uma perspectiva liberal e que analisam a existência da ditadura militar, tem historiadores que analisam a partir de uma perspectiva trotskista, ou que analisam a partir de uma perspectiva marxista-leninista, ou que analisam a partir de uma perspectiva, sei lá, bibolista. Então, existem os historiadores também, né, possuem diferentes perspectivas, mas há um grande debate historiográfico, a produção ela tem se adensado a cada ano, né? Existem programas de pós-graduação, existem centros de pesquisa que se voltam para essa temática. Então, o que eu acho que caracteriza é essa ampla pluralidade de perspectivas, certo? E um debate, porque, assim, existem alguns consensos mínimos, né, que é o consenso, efetivamente, de, digamos, pensar que essa atuação dessas forças de esquerda ela foi uma atuação justificável, considerando as condições da existência daquele regime ditatorial, né? Quem nega isso são os revisionistas, que geralmente estão à margem da historiografia, estão aí nas redes sociais, estão aí em casas editoriais, mas que não têm uma presença significativa dentro do campo historiográfico e dentro das universidades, certo? Então, tirando esses revisionistas, né, cuja interpretação desqualifica a luta contra a ditadura e até legitima, direta ou indiretamente, o regime ditatorial, mas há um consenso mínimo de que essa luta foi uma luta justificada pelas circunstâncias, pelas condições, há, de modo geral, um tratamento respeitoso, inclusive em relação aos equívocos, aos desacertos, né, daqueles que se empenharam nessa luta, né? Há um esforço, inclusive, de recuperar, né, o heroísmo, a dedicação, a coragem das pessoas que, repito, mesmo de forma equivocada, se envolveram com essa luta e pagaram um preço muito elevado, certo? Mas, para além disso, não há muito consenso. E penso eu que é necessário também que a gente caminhe para um consenso no sentido de defender com muita ênfase o fato de que a ditadura não pode ser esquecida, e mais do que isso, as suas sobrevivências, as suas incidências na realidade, elas precisam ser enfrentadas e precisam ser removidas, e é preciso ajustar contas com esse passado e com essas sobrevivências. E falo isso em um dia em que 4 pessoas militares foram presas numa operação da Polícia Federal, acusadas de prepararem um plano de assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, isso demonstra que nós não ajustamos contas com esse passado, né? Que as sobrevivências dessa ditadura continuam vivas e presentes na sociedade brasileira.
E nós precisamos conhecer esse passado de modo a que possamos fortalecer a nossa convicção a respeito da necessidade de ajustarmos as contas com esse passado, hoje, nesse momento e com grande urgência. Isso, claro. Muito obrigado, Muniz, muito obrigado pela sua apresentação, que enriquece muito, inclusive, a proposta do curso, né? Que é um curso que tem a ver com o golpe de 64 em tempos de negacionismo historiográfico, quer dizer que precisamos rever esse período, abordá-lo e torná-lo fundamental em nosso conhecimento para praticar nossa cidadania. Muito obrigado. Agradeço muito sua belíssima apresentação. Foi um prazer. Quando precisar, faz ordens.